Oi! Hoje você não sai desse vídeo sem entender exatamente o que é o ponto fantasia. O ponto fantasia nada mais é que uma sequência de repetições de ponto. Eu vou tentar explicar como é que funciona. É assim, no crochê a gente tem o ponto baixo, o meio ponto alto, o ponto baixíssimo e a correntinha, basicamente. Quando a gente cria uma repetição, isso vira o ponto fantasia. Quer dizer que a gente vai repetir uma sequência de pontos, pode ser qualquer ponto, várias vezes. No fim, a gente vai ter um ponto fantasia. Ponto fantasia, ele é dado para quando existe uma repetição. Essa repetição pode ser de vários trechos dentro de uma carreira só, ou de algumas carreiras. Por exemplo, você tem 5, 6, 7 carreiras que vão formar um ponto fantasia, que essas 7 carreiras, por exemplo, vão formar um motivo, e isso sim é chamado de ponto fantasia. Por isso é comum a gente ver muitos motivos de crochê diferentes e todos são chamados de ponto fantasia. E isso às vezes deixa a gente um pouco confuso. Vamos supor que a gente tem uma receita de crochê. E lá tá falando assim, na primeira carreira a gente vai trabalhar 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos. Essa vai ser a repetição da carreira, né? Então a gente vai fazer até o fim 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos. Quando a gente finalizar a carreira, a gente vai fazer a próxima carreira de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E a gente vai fazer essa carreira inteira. Depois a gente vai finalizar a segunda carreira. E aí, na terceira carreira, a gente vai fazer de novo a repetição da primeira. Quer dizer que a carreira 1 e 2 formam um ponto fantasia, que é uma repetição. E no trabalho, você vai repetir essas carreiras várias vezes até finalizar. E isso vira um ponto fantasia. Basicamente, o ponto fantasia é uma sequência de repetições que depois vai criar um padrão. Então, esse padrão, ele é chamado de ponto fantasia, que é a combinação de vários pontos repetidos por várias carreiras. Por isso é comum, quando a gente procura ponto fantasia, aparecer um monte de ponto diferente, um monte de motivo diferente, porque qualquer repetição que crie um padrão no crochê, ele pode ser chamado de ponto fantasia. Agora chega de falatório e vamos pro vídeo que eu vou dar um exemplo de um tipo de ponto fantasia para vocês. Bora lá? Vamos lá entender como é que funciona o ponto fantasia. Eu fiz aqui um cordão de correntinhas. A gente vai precisar de um número múltiplo de 11 mais 9 para fazer o motivo. Então, no meu cordãozinho de correntinhas tem 42 pontos, que são 33, né? Que são 3 vezes o múltiplo de 11 mais 9 pontos. E aí a gente vai iniciar fazendo um ponto baixo na terceira corrente. Então, a gente vai pular a primeira e a segunda, e nessa daqui, que é a terceira, a gente vai fazer um ponto baixo. E isso daqui vai valer como 2 pontos baixos, né? Um que é o ponto baixo que a gente acabou de fazer e o outro que tá representado aqui pelas correntes. Depois, a gente precisa de 3 correntes. A gente vai pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente vai fazer um ponto alto. 2 correntes e outro ponto alto aqui dentro do mesmo espaço. Mais 3 correntes. Vamos pular 3 pontos da base, 1, 2, 3. No quarto a gente vai fazer um ponto baixo. E aqui a gente já fez a nossa primeira repetição. Agora o que a gente vai fazer no resto da corrente é repetir isso que tá aqui. Lembrando que aqui vale como se fosse 2 pontos baixos. Então vamos lá continuar. A gente já tem um ponto baixo, foi o último ponto da primeira repetição. Agora a gente vai fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2, um em cada ponto da base. Eles estão aqui. Esses 2 pontos baixos que a gente acabou de fazer é o mesmo que esses 2 aqui. E aí, agora a gente vai fazer 3 correntes. Vamos pular 3 pontos da base. No quarto ponto, vamos fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Mais 3 correntes.
A gente vai pular 3 pontos da base, no quarto ponto vamos fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo, agora a gente vai começar de novo a repetição. Mais outro ponto baixo, no total a gente tem 3 aqui nesse meio. E a gente vai seguir fazendo isso até finalizar a carreira. Então, aqui a gente tem 3 pontos baixos, agora a gente vai pular 3 da base. No quarto ponto, a gente vai fazer essa repetição aqui, um ponto alto, 2 correntes, outro ponto alto. Mais 3 pontos, mais 3 correntes, depois mais 3 pontos baixos. A gente vai fazer isso até finalizar a carreira. Aqui no fim da minha primeira carreira, ó, eu fiz aqui o ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto, 3 correntes. Vou pular 3 da base, 1, 2, 3. Na quarta, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui sobrou uma corrente, a gente vai fazer um ponto baixo nela também. A gente fez a nossa primeira carreira. Agora, a gente vai fazer 6 correntes. Vamos virar o trabalho. E bem aqui no meio, entre os 2 pontos altos da carreira anterior, a gente vai fazer 5 pontos altos. Cinco pontos altos. Depois, a gente vai fazer 4 correntes. E bem aqui no meio, onde a gente tem os 3 pontos baixos na carreira anterior, no ponto do meio, que é o segundo ponto baixo, a gente vai fazer outro ponto baixo. Mais 4 correntes. Entre os 2 pontos altos, 5 pontos altos. Mais 4 correntes. Um ponto baixo bem aqui no segundo ponto baixo da base. E a gente vai repetir isso até finalizar a carreira. Cheguei no fim da minha carreira, fiz mais 4 pontos baixos e a gente vai fechar com um ponto baixo no primeiro ponto da base, que é na correntinha. Então, a gente vai pular esse ponto aqui, que é o ponto baixo, a gente vai pegar bem aqui na correntinha e fazer outro ponto baixo. Vamos subir 6 correntes. Vamos virar o trabalho. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto alto que a gente tem na base. Então, serão 5 pontos baixos. Um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Fiz os 5 pontos baixos, vou fazer 7 correntes. Pulo para o próximo bloquinho de 5 pontos altos e vou fazer 5 pontos baixos. Mais 7 correntes. E a gente vai fazer isso até finalizar a carreira. 7 correntes, aqui em cima dos pontos altos, 5 pontos baixos. Fiz o meu último bloquinho de pontos baixos, né? 5 pontos baixos. Cheguei aqui no fim. Então, eu vou fazer 3 correntes e um ponto alto duplo. Então, eu dou 2 laçadas do fio aqui na minha agulha. E aí, a gente vai inserir na terceira corrente. Então, a gente vai contar 1, 2, 3. Na terceira, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Vamos subir 3 correntes. Viro o trabalho. E aqui, nesse ponto alto duplo aqui, logo nesse primeiro ponto, a gente vai fazer outro ponto alto. Depois, 3 correntes. A gente vai pular o primeiro ponto baixo, aqui do nosso bloquinho de 5 pontos baixos, e vamos fazer 3 pontos baixos nos 3 próximos, que são os 3 do centro. Ó, a gente pulou o primeiro, que foi esse daqui, e a gente fez 1, 2, 3 pontos baixos, e o último ponto ficou sem. Depois, a gente faz mais 3 correntes. Agora, a gente vai pular 3 pontos aqui dessa correntinha, e no quarto, a gente vai fazer um ponto alto. Então, a gente vem 1, 2, 3, o quarto é esse daqui. 1, 2, 3, 4. E faz um ponto alto. 2 correntes, no mesmo espacinho, outro ponto alto.
mais 3 correntes. E aí, agora a gente chegou aqui no bloquinho, a gente vai fazer 3 pontos baixos aqui nos 3 pontos do centro. Então, a gente pula o primeiro, faz um ponto baixo, no do meio mais um e no próximo mais um. Mais 3 correntes. Pula 3 da base, 1, 2, 3. No quarto, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Mais 3 correntes. E a gente vai repetir isso até o fim. Então, a repetição é 3 pontos baixos, bem no centro dos pontos baixos da carreira anterior. No meio das correntinhas, 2 pontos altos espaçados com 2 correntes. Mais 3 correntes. A gente vai fazer isso até finalizar. Fiz os meus 3 últimos pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 correntes. E na terceira corrente, aqui, 1, 2, 3, nessa correntinha aqui, que é a terceira corrente, a gente vai fazer 2 pontos altos. Vamos subir 3 correntes. Virar o trabalho. Aqui, dentro desse último ponto, do mesmo que tá saindo a correntinha, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Depois, 4 correntes. E aqui a gente vai pular o primeiro ponto baixo e vai fazer um ponto baixo bem no ponto baixo central. Então, aqui, ó, a gente tinha 3 da carreira anterior. A gente vai pular o primeiro e vai fazer no ponto do meio um ponto baixo. Mais 4 correntes. E aqui, onde a gente tem o espaço de um ponto alto, 2 correntes, outro ponto alto, a gente vai fazer 5 pontos altos. Mais 4 correntes. E bem aqui no meio, a gente tem os 3 pontos baixos. Bem no ponto baixo do meio, a gente vai fazer outro ponto baixo. E mais 4 correntes. E a gente vai repetir. Agora, a gente vai fazer aqui 5 pontos baixos, 5 pontos altos. E depois mais 4 correntes, um ponto baixo aqui, mais 4 correntes, 5 pontos baixos, até finalizar a carreira. Fiz o meu último ponto baixo aqui no meio, vou fazer mais 4 correntes. E aqui, na terceira correntinha, a gente vai fazer 3 pontos altos. Então, a gente vem na terceira correntinha e faz 1, 2 e 3. Vou subir uma corrente, virar meu trabalho e fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto alto que a gente fez na carreira anterior. Então, a partir dessa primeira que tá saindo a corrente, a gente faz 1, 2 e 3. 3 pontos baixos, um para cada ponto alto da base. 7 correntes. 7 correntes. E aqui em cima dos 5 pontos altos da carreira anterior, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Mais 7 correntes. E a gente vai repetir isso. 7 correntes, 5 pontos baixos aqui em cima dos 5 pontos altos da carreira anterior. Mais 7 correntes, mais 5 pontos baixos, até finalizar a carreira. Quando chegar aqui no fim, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um em cima de cada ponto. Então, a gente já tem aqui o nosso ponto fantasia. Basicamente, isso tudo aqui forma um ponto fantasia. A repetição de todas essas carreiras que vai formar o ponto. A partir daqui, a gente vai começar a repetir a primeira carreira que a gente fez aqui embaixo. Então, vamos lá, que eu vou fazer uma com vocês. Então, a partir daqui, vai começar a repetição. Então, a gente vai começar a fazer exatamente igual a gente começou aqui a nossa primeira carreira. Eu vou fazer uma corrente, virar meu trabalho, e eu faço um ponto baixo no primeiro ponto da base, onde estava saindo a correntinha, e outro ponto baixo no segundo ponto da base. Faço 3 correntes, vou pular 3 correntes, 1, 2, 3. Aqui na quarta, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntes,
e outro ponto alto dentro do mesmo espaço. Mais 3 correntes. E aí aqui a gente vai fazer 3 pontos baixos. A gente vai pular o primeiro e bem no meio, nos 3 aqui do meio, a gente vai fazer um ponto baixo para cada um deles. 1, 2 e 3. Mais 3 correntes. Na quarta, 1, 2, 3, 4. Um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Essa vai ser a repetição. Então, eu fiz mais 3 correntes, depois eu vou pular o primeiro ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. Mais 3 correntes. E aí, aqui na quarta corrente, um ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos. A gente vai fazer isso até finalizar. Cheguei aqui no fim, eu vou pular esse ponto, que é o ponto baixo, o primeiro, né, na minha sequência, e vou fazer 2 pontos baixos. Um nesse daqui e esse daqui, o último, mais um ponto baixo. E aí, a gente vai continuar. Essa carreira que a gente acabou de fazer aqui em cima, que tem esses pontos altos, é exatamente essa carreira aqui de baixo, ó. 3 pontos baixos, 3 pontos baixos, 3 correntes, 3 correntes, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, mais 3 correntes e mais 2 pontos baixos. É exatamente a mesma coisa. O que a gente precisa fazer agora é continuar a mesma sequência até chegar no tamanho de peça que você quer. Então, a gente começa de novo, a gente volta lá no começo do vídeo e continua até chegar no tamanho de peça que a gente precisa. Eu vou fazer mais algumas carreiras e volto para mostrar o resultado. Eu fiz aqui mais uma repetição, né, das carreiras para formar mais um motivo. Ainda falta fazer a última. E aí depois, quando vocês chegarem no fim do seu trabalho, né, no fim da carreira, para finalizar a peça, se você quiser que fique quadradinho, né, retinho, igual tá aqui embaixo, a última carreira da repetição, a gente tem que fazer ela um pouquinho diferente. Então aqui, a gente finalizou a carreira anterior, eu fiz uma corrente e virei meu trabalho. E aí, eu vou fazer 2 pontos baixos. Se a gente for fazer exatamente igual a gente fez na outra carreira, aqui seria aquela carreira que a gente iria fazer 7 pontos corrente, né? 7 correntinhas. E aí, depois, 5 pontos baixos, mais 7 correntinhas, mais 5 pontos baixos, mais 7 correntinhas, mais 5 pontos baixos, até chegar no fim. Mas, pra gente fechar ela e ela ficar retinha, assim, né? Pra gente finalizar o trabalho retinho, a gente vai fazer 4 correntes. 4 correntes, e aí a gente pula pra cá, pro bloquinho, e faz os 5 pontos baixos. Depois, mais 4 correntes. Vem aqui no próximo bloquinho de ponto alto e faz um ponto baixo em cima de cada ponto alto. 5 pontos baixos, mais 4 correntes. E aí, é só fazer isso até finalizar a carreira. Chega aqui no fim, a gente faz 3 pontos baixos. E aí, pode cortar o fio. Isso para quando a gente já tiver terminado o trabalho, né? E aí, a gente fica com esse acabamento, ó, mais retinho na parte de cima, que fica igual da parte de baixo. Então, vamos lá. Aqui, eu fiz 2 repetições do ponto fantasia, né? Então, o primeiro ponto fantasia, ele fica até aqui. Até aqui é a primeira repetição do ponto fantasia. E aí, depois, essa parte aqui é a segunda repetição do ponto fantasia. E aí, a gente pode ir continuando fazendo até o tamanho que a gente quiser. E aí, pessoal, deu pra entender mais ou menos como é que funciona o ponto fantasia? Por exemplo, o ponto abacaxi, que é um ponto famoso, que na verdade ele não é um ponto, ele é um motivo. Ele pode ser chamado de ponto fantasia, porque ele é uma sequência de repetições que criam um padrão. Então são várias carreiras que a gente trabalha para criar um desenho. A gente cria o desenho do abacaxi. E isso sim, aquele padrão todo, né, aquele desenho todo é um ponto fantasia. Na realidade, qualquer ponto que a gente tem que cria um motivo,
O motivo pode ser caveira, pode ser o abacaxi, pode ser a aranha ou qualquer outra coisa, qualquer ponto que a gente crie um motivo, na verdade ele é um ponto fantasia, porque ele tem uma sequência de repetição para criar o padrão. Eu espero que eu tenha conseguido explicar o que é o ponto fantasia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!